habíamos estudiado los tiempos de conocimiento. Bueno, hay varios tipos de conocimiento, pero vamos a enfocar en ellos. Intuitivo, conocimiento empírico, religioso, filosófico y el conocimiento científico. Entonces, son varios tipos de conocimiento. Ahora, lo que tenemos que es, primero saber qué tipo, o sea, como foca cada desses conhecimentos, tá? E entender o que é o conhecimento científico. O que é intuição? O conhecimento é intuitivo. O que é intuição? Bueno, a intuição não no sentido psicológico. Temos que entender como a percepção inmediata, de una realidad. ¿Okay? Entonces, la palabra intuición utilizamos en el lenguaje científico para explicar la percepción inmediata, directa de una realidad. O que acontece quando a gente não fica claro algo? A gente precisa estudar, raciocinar. Razonamos, pero cuando nosotros percibimos la realidad de forma inmediata, entonces eso es lo que llamamos proceso intuitivo. Cuando você acessa alguma verdade de forma direta, você não precisa de raciocínio. Você entende? Por exemplo, quando a gente faz o raciocínio de 4 mais 4 é igual a 8. Nosotros accedemos al resultado de una forma inmediata, entonces no precisa de raciocinio aquí. Entonces la palabra intuición, en este sentido no, en el sentido psicológico, es percepción inmediata de la realidad. ¿Cuál que es el problema con eso aquí? Na ciencia, hablamos de conocimiento científico, en la ciencia utilizamos o no la intuición. Na ciência utilizamos o conhecimento científico que é raciocínio. Agora, assim, teoricamente, para fazer ciência, ou seja, para obter o conhecimento científico, tem que chegar um momento em que nós precisamos acessar a verdade de uma forma imediata. Então, se realiza o processo de razonamento, pero esse processo de razonamento não é infinito. Então, o raciocínio ele nunca vai ser infinito. Ele vai chegar a uma verdade, vai chegar um momento em que eu vou acessar essa verdade. Não sei se dá para entender. Vocês estudam até vocês entenderem algo. Quando vocês entendem algo, você já não precisa de raciocínio, você já entende de forma imediata. Então, a ciência utiliza o conhecimento científico, que é razonamento, pero no es infinito. La ciencia también utiliza la intuición. ¿Ok? Eso vamos a profundizar más en metodología, pero es importante tener la noción. ¿Qué es empírico? Conocimiento empírico. La palabra empírico viene de empiria, do grego. Empiria, né, do grego. Que significa experiência. Mas o que é experiência? Tá, então, assim, para a prova não é só relacionar a palavra. O que é um conhecimento empírico? É um conhecimento onde utiliza a experiência. O que significa utilizar a experiência? Isso é o que temos que saber e também temos que saber explicar. Utilizar a experiência significa utilizar los sentidos. Tá? Então é isso aqui, utilizar os 5 sentidos. Eu preciso ver, tocar,
provar, medir, perceber. Isso é conhecimento empírico. Ok? Senão tudo é teórico. Metafísica, por exemplo, é teórico. Como você explica o que é o ser humano? O ser humano é um conceito teórico. O que é Deus? Conceito teórico. Não tem referência empírica. Então, isso é o que chamamos conhecimento empírico. La medicina, ¿es o no es un conocimiento empírico? A medicina. Sí. Totalmente, porque se utilizan los sentidos. O biólogo, biologia é um conhecimento empírico. Ele precisa de laboratório para analisar. Então, qualquer tipo de, digamos assim, de atividade científica e intelectual onde você precisa utilizar os sentidos é um conhecimento empírico. Tá? Utilizar os sentidos, o que significa a experiência. Bueno, o conhecimento religioso é para entender o conhecimento religioso é intuitivo. Né? Ou seja, o que é a religião? É o conhecimento baseado na fé, não na evidências, é na fé. La fe es lo que mueve la religión, no las evidencias. Bueno, vamos a dejar esto a un lado, por el momento. Conhecimento filosófico. O que importa aqui? Podemos colocar assim, a profundidade do conhecimento. A profundidade do conhecimento. Você pode conhecer muitas coisas, um pouco de cada coisa. Você conhece um pouco de economia, história, política, né? Sociologia, mas você não conhece assim em profundidade quase nada. Então, o conhecimento filosófico podemos entender como um conhecimento profundo da realidade. Solamente para entender. Então, isto não vai aparecer no exame, isso aqui não aparece, religioso não, científico sim. Conhecimento científico, o que é? O que é ciência? É um conjunto de conhecimento que está basado, em primeiro lugar, em la observação, experimentação, experimento e razonamento. Dá para entender, né, a letra? Sim. Bueno, entonces el conocimiento científico es un conjunto de conocimientos que tiene como base, en primer lugar, la observación. O que é observação? Temos que entender o que é observação. Assim, de forma intuitiva. Tudo isso aqui a gente tem que entender de forma intuitiva, sem precisar pensar muito. Observação, o que é? Eu vou observar um fenômeno, né, um problema. Então, é como captar a realidade de forma sistemática. Eu tenho uma intenção quando eu observo de forma científica. Eu quero observar um comportamento, então essa observação é capturar de forma sistemática ações, reações, comportamentos, etc. Para que eu observo? O que eu pretendo com isso? O que eu pretendo é, com essa observação, encontrar padrões de comportamento de um fenômeno ou da sociedade em si, se existe algum padrão, alguma lei para estabelecer, né, essa relação de causa e efeito. Isso é o que pretendemos com a observação. ¿Okay? Então, observação é capturar sistematicamente os fenômenos para poder encontrar algum tipo de padrão, lei, entre um fenômeno e outro, para entender a causa e efeito. Experimento, o que é? Não vamos aprofundar muito isso, porque é mais de metodologia. A experimentação, o que significa? O que é experimentar? Não tem uma experiência não conhecia. Sim, você prova, testa, mas na verdade o que é? Nós temos assim, podemos entender como manipular variáveis.
En un estudio farmacológico, farmacologia, como é que se faz um estudo farmacológico? Manipulando as variáveis. O que é uma variável? O estudo farmacológico é a dose por exemplo, do fármaco. Você aumenta, diminui. Então, quando você aumenta, diminui a dose, é manipular. Você está manipulando essa variável que é dose. Então, o experimento é manipulação de variáveis. Isso é o que devem saber por el momento, porque em metodologia nós vamos profundizar mais. Acá está o problema. Razonamiento. Razonamiento significa, em português, raciocínio. Existem vários tipos de raciocínio. Vamos a estudar os mais importantes, que é o dedutivo e o indutivo. Qual é a diferença de indutivo e dedutivo? O que é um raciocínio dedutivo? O que é uma dedução? Não entendi. Não tem Suposição? A gente fala assim, eu vou deduzir algo, mas o que significa deduzir algo? Você parte de que? Qual é o ponto de partida? Achismo. Achismo? Através de uma coisa concreta, você chega a uma suposição. Através de? Algum conhecimento, Sim. alguma coisa concreta. Tá. Então, por exemplo, se eu solto esse canetão, vai cair. Aí eu solto outro canetão, ele cai. Aí eu solto qualquer objeto, vai cair. Qual que é a conclusão que eu vou chegar aqui? Todo o corpo vai cair. Eu posso estabelecer uma lei, uma teoria. A partir dessa teoria eu explico a realidade. Então, isso tem muito a ver com o dedutivo e indutivo. A dedução, podemos poner assim, o ponto de partida é de lo general a lo particular. Isso aqui a gente precisa entender, não é só dizer que é do geral ao particular. Temos que entender o que significa isso. Então, o pensamento ou o razonamento dedutivo parte de lo general para explicar algo particular. Agora, o que significa esse geral aqui? Principalmente é uma lei. Quando a gente fala lei, é lei no sentido de Newton, não na lei jurídica. Por exemplo, a lei da gravitação universal, né? É uma lei que funciona aqui e em qualquer parte do universo. Então, se eu deixo cair um objeto, ele cai pela lei da gravitação. É porque lei no sentido seria, tipo, existem hipóteses, teorias e leis, né? Lei seria Isso. aquilo que já é comprovado. É comprovado e não precisa ser demonstrado. Ou seja, a lei, ela implica um processo intuitivo e não de raciocínio. Então, pero el razonamiento dedutivo parte de lo general para explicar algo particular. Y lo general es una ley o también puede ser una teoría que foi comprovada, uma teoria que foi comprovada várias vezes. Por ejemplo, la teoría de la evolución humana, que existe um processo evolutivo de mudanças, essas mudanças são graduais, né, que a gente observa no tempo, por isso aparecem espécies, desaparecem espécies. Então existe uma teoria da evolução, que podemos aplicar, por exemplo, para explicar um fenômeno. Isso é o que chamamos dedutivo, dedução. Tá? O raciocínio sempre é por meio de um argumento. O que é um argumento? O que significa argumento? Tanto o dedutivo e o indutivo funciona por meio de argumentos. O que é esse argumento? Provas. Defender alguma coisa a partir da oração. Daqui? Não entendi. Seria basicamente a
defesa de uma ideia. Sim, exatamente. Quem utiliza o argumento para poder provar? Por exemplo, qual a diferença entre oração e proposição? O que é uma oração? Uma frase que tem uma ação, um verbo. Sim, tem o sujeito e o verbo. A oração sempre é assim. Tem sujeito e predicado. No predicado já está incluído o verbo. Uma oração. A oração é, digamos, uma construção lógica. A gente não questiona se o que a oração está dizendo é lógico ou não. Por exemplo, posso dizer, o cachorro voa. É uma oração. Agora, é uma proposição? Não é uma proposição, porque não tem lógica interna, porque o cachorro não voa. Então, a oração tem que ver com uma estrutura lógica do lenguaje, que é sujeito e predicado. Agora, quando hablamos de argumento, nós utilizamos proposição. Então, a proposição é a oração, mas com um argumento lógico. Tá? Bueno, isso em primeiro lugar. Então, todo razonamento, tanto el indutivo e dedutivo, utiliza argumento, que parte de uma premissa, uma afirmação geral, para poder chegar a uma conclusão. Tá? Bueno, hasta aí por el momento com dedutivo. Vamos para indutivo. O que é indutivo? Se dedutivo parte de lo general a lo particular, o indutivo é o contrário ou não? Vamos colocar assim. Ele vai partir de questões particulares, individuais, para tentar chegar a uma explicação geral. Pero não é a mesma coisa. Ou seja, não é o contrário do dedutivo, porque esse geral aqui, ele não é uma lei e não é uma teoria. Ele é uma explicação probabilística. Aqui existe uma probabilidade. Tá? Por exemplo, eu observo que alguém comeu chocolate e teve dor de estômago. Outra pessoa comeu chocolate, dor de estômago. Vou observando assim, 3, 4 pessoas comeram chocolate e tiveram dor de estômago. Qual é a minha conclusão? De que provavelmente comer chocolate causa dor de estômago. Tá? Então, a explicação que eu coloquei aqui, que provavelmente comer chocolate causa dor de estômago, não é no mesmo sentido que o geral aqui, porque aqui é uma lei ou uma teoria, uma explicação que pode ser comprovado, onde utilizamos o processo intuitivo. A minha conclusão aqui é probabilística, que vai precisar de um estudo para poder comprovar se é verdade ou não. Não sei se dá para entender a diferença entre dedutivo e indutivo. O dedutivo, o senhor está partindo de uma teoria para uma concepção particular minha, que eu quero mostrar que essa teoria pode acontecer isso. Exatamente. E no indutivo, eu já tenho a minha percepção que vai até a teoria. Isso mesmo. Agora, também existe um problema aí no dedutivo. Podemos utilizar uma teoria para explicar algo particular. Sempre é assim, sempre utilizamos uma teoria para explicar algo particular. Nas ciências sociais, sempre é dedutivo. O método, ele se chama hipotético dedutivo. Por exemplo, se eu quero explicar violência social, por que ocorre violência social? Aí eu utilizo a teoria da evolução, por exemplo, para poder defender a minha hipótese. Eu utilizo uma teoria para defender a minha hipótese. Isso se chama hipotético dedutivo. Então, é partir de uma teoria, de uma lei, para explicar algo particular. Até aqui, mais ou menos, está claro, até aparecer o filósofo Kant, que ele vai mudar tudo isso. Nas ciências médicas, nós utilizamos o dedutivo ou o indutivo? Indutivo ou dedutivo?
fenômeno de uma doença sempre é algo local, particular, raro, questões genéticas, tá? Psicossomáticas. Então sempre vai ser algo particular. ¿tá? Entonces es totalmente inductivo. El conocimiento, o sea, el razonamiento inductivo siempre va a ser algo empírico, o sea, necesito utilizar los sentidos para poder llegar a una conclusão. O que eu pergunto para vocês aqui assim, tentando aprofundar um pouco mais. O raciocínio dedutivo, ele acrescenta ou não acrescenta no conhecimento? O dedutivo. Ele praticamente não acrescenta nada, porque é óbvio, né? O que a gente faz é tentar explicar a partir de uma teoria, de uma lei, algo que acontece. Né? Você sabia mais para questões superficiais ou, por exemplo, algo mais profundo? Isso já é uma questão filosófica, né? É algo mais do dia a dia, dedutivo ou não? Não necessariamente. O dedutivo, assim, pela ciência, é utilizado mais nas ciências sociais. E não na ciência mesmo biológica. Biológica, psicológica quando é condutual, medicina, tudo é indutivo. Sim. O que causa uma doença, essa explicação sempre é uma hipótese e sempre é probabilística. O tabagismo causa ou não causa câncer? Você pode fazer um estudo que causa, mas assim, nós, a partir dessa conclusão, não podemos criar uma lei que o tabaco cause câncer, porque até então não é o tabaco que causa câncer. Muitas vezes o tabaco ele tem benefícios para a saúde. O que causa o câncer não é o tabaco em si, é outros componentes químicos. Então, na verdade, é errado a gente falar que o tabagismo causa câncer, assim, tecnicamente falando. Esse outro componente químico, talvez, que pode causar câncer. Então, a gente não pode generalizar, criar uma lei de que o tabagismo causa câncer, porque isso é o que sempre se repete. Ou seja, isso não seria honesto cientificamente, né? Bueno, essa é a, digamos, a diferença entre indutivo e dedutivo. Não sei se há alguma pergunta até aqui. Essa é com relação aos tipos de conhecimento. Então, aqui o que não vai aparecer o religioso, nem filosófico. Vamos para outra questão. Racionamento de ação. Professor, o Kant. Estamos falando do Kant e aí parou de falar. Sim. É o que a gente vai abordar mais na metodologia. Na metodologia? Tá. Kant ele vai embarulhar tudo isso. É Augusto Kant, doutor? Kant. Immanuel Kant. Immanuel Kant, filósofo alemão. Ele vai complicar a nossa vida. Ah, Marita, deixa pra depois. Doutor, então só Esqueci. uma pergunta. Então, na ciência, a gente utiliza o indutivo. Indutivo, totalmente. Certo? Sim. E o dedutivo é um tratamento, no caso, empírico. Seria isso? O dedutivo, nos dois raciocínios precisamos utilizar os sentidos. Só que no dedutivo a gente sempre parte de uma ideia geral para explicar algo particular. Por isso se chama hipotético dedutivo. Ou seja, eu vou dar uma hipótese, mas eu me baseio numa lei que já existe, uma lei universal, ou numa teoria geral. Eu tenho uma dúvida. Sim. Por exemplo, uma situação hipotética. Vamos supor um detetive do FBI está com um criminoso Sim. fazendo ali as suas perguntas, né? A linguagem corporal ela não é uma ciência exata, né? Pelo que a gente Não. sabe. Só que por que Depende também do sistema Sim, mas jurídico. por que, por exemplo, os detetives falam que por dedução eu acredito que ele seja Por dedução, sim. criminoso? Por que seria por dedução? E por essa explicação do hipotético dedutivo, ou seja, ele talvez utilize esse argumento para explicar que existe
um padrão de comportamento X que explique por que esse comportamento, né? Aí teríamos que ver depende do sistema jurídico, porque aí é mais específico, né? Mas ele está baseado sempre numa lei, né? Ah, tá. Então, mesmo que não seja uma ciência exata, está dentro de um padrão de comportamento, como se fosse um modus operandi claro. de alguma coisa. Sim, porque sempre, se a gente fala de ciência, é porque é aceito no âmbito científico. Por exemplo, ciências comportamentais que explicam a linguagem corporal, talvez tenha alguma explicação, mas a gente tem que ver aí no sentido se o sistema jurídico aceita ou não. Porque de todo jeito precisa de provas, né? Sim, o problema é que está justamente nisso. O que é a ciência? Porque tem muita gente que ensina assim, pensa que a ciência ela tem que dar uma explicação universal e verdadeira, tipo uma lei. Ela tem que descobrir uma lei, ou seja, o conhecimento científico. A teoria está dentro da ciência também. Sim, mas o papel da ciência não é isso. Ele não pretende buscar uma lei universal, uma verdade universal. O que ela quer é só provar, por exemplo, ou encontrar uma relação de causa e efeito. Todas as investigações científicas se basam nisso. Você estabelece a causa e efeito. Então, o efeito é um problema que tem uma causa, você deu uma explicação, vem outro pesquisador e fala que essa não é a causa é esse aqui. Então é como você vai acumulando conhecimentos, corrigindo conhecimentos, procedimentos, hipóteses. É assim como funciona a ciência. A ciência não tem essa pretensão de ser uma verdade absoluta. Tipo a origem da vida, a gente tem o evolucionismo, o criacionismo. Sim, cada um tem uma ideia. Então, quando um sistema jurídico aceita que a linguagem corporal é científico, mas não no sentido de que ele tem que ser aplicado de forma universal para todos. É provisório, nesse sentido. Estou me esquecendo do tempo. Los tipos de ciência. Que também aparece. Esta clasificação, de acordo a Mario Bunge, há dois tipos de ciência. A ciência. Vamos poner formal. E factual. A primeira classificação, formal e factual. Mas o que é formal? E o que é factual? Acá utilizamos os sentidos e acá não. Acá há referência empírica e acá não. Por exemplo, a matemática é uma ciência formal. Porque a gente não pega nos números. Você não leva o número 1 no laboratório para analisar. O número 1 não existe na realidade. É uma construção do pensamento. Então, por isso ele é formal. Não tem uma referência empírica. Tá? E a factual sim. Eu preciso utilizar os sentidos. Preciso ver, tocar. Né? E tem mais alguma formal? A lógica também. Alguns colocariam aqui a filosofia, etc. Teologia. Tá. A ciência formal, ela não tem referência empírica. Sim. Você pode provar, mas a prova não está na realidade. A prova está de como você constrói o argumento. Mas isso é totalmente racional. A gente consegue comprovar factual, entendeu? Claro, você estabelece aqui um argumento lógico, racional. Então, o esforço ele é mais mental, o raciocínio, para você provar. Você pode provar de forma racional. Sim, entendi. Por exemplo, 2 mais 2 são 4. 2 mais 2 são 4. Como você prova, por exemplo, a existência de Deus? Não tem como, só utilizando um argumento racional. Por exemplo, que causa e efeito.
toda realidade tem uma causa. E também porque a Bíblia E nunca pode ser infinita, por exemplo. Então, o princípio de causalidade é utilizado aqui no formal. É porque, por exemplo, factual seria se eu ultrapassar o limite de velocidade e bater um carro no outro, a matemática poderia explicar isso também, né? Por exemplo, Claro. a formal poderia explicar uma factual. Isso. Até aqui tá tudo certo, assim, dá para entender. O problema é que toda essa explicação aqui é sem Kant, Emmanuel Kant. Ele vai complicar muito a nossa vida. Ai, Mas formal é, digamos, construção de argumentos mentais. Metodologia do quarto. para provar o factual. Porque ele vai dizer aí, porque até aqui nós estamos. Esse raciocínio aqui é mais ou menos até o século 17, 18, que era o modelo científico. Mas depois de Kant tudo muda. Né? Porque não é bem assim. Mas factual o que significa? Para fazer ciência factual eu preciso utilizar os sentidos. Eu preciso tocar, ver, experimentar, medir. Então aqui a factual também se divide em natural e cultural. Isso aqui não aparece na prova. Isso aqui sim. La factual pode ser natural ou cultural. Por que se chama natural? Porque não há intervenção humana. Ou seja, o ser humano não foi que inventou a realidade. Por exemplo, biologia. Biologia, a física, geologia, a gente chama ciências naturais. Mas por que se chama ciências naturais? Porque se estudam fenômenos que são naturais. O que significa natural? Que não há intervenção do ser humano. O ser humano não inventou fenômenos biológicos, físicos, geológicos. É uma realidade, é um fato que está aí. Só que o ser humano estuda para poder entender, digamos, se existe alguma lei biológica, o que levou, que processos levou para que apareçam, por exemplo, montanhas, etc. Oi? A explicação do que já existe. Do que já existia. Então você utiliza aí o raciocínio, que também é formal, lógico, matemático, para explicar tudo isso aqui. Então, a ciência factual natural é sem intervenção humana. ¿Tá? La cultural é porque nós estudamos o processo de produção do ser humano. Tudo aquilo que o ser humano produziu. Sociologia. Sociologia. Queremos estudar a família. O que é uma família? É uma instituição social. Se é uma instituição social, é uma criação do ser humano. Uma criação humana. E a sociologia estuda a religião, estuda a família, estuda a política, a economia também, né? Por exemplo. Então, todo o que o ser humano produz entra nas ciências factuais culturais. Sociologia, antropologia, economia, etc. O que mais? Atividades grupais da sociedade. Sim. Aqui entra aí, por exemplo, a psicologia social, etc. Tá certo. Aqui, por exemplo, como ciência factual, entra a psicologia individual, não a psicologia. Por que a psicologia individual entra na factual? Eu acho que existe. Não fosse um criou, desse. Sim, nós já nascemos assim, configurados, né? Você tem uma matéria, corpo somático, sistema nervoso central. Ou seja, a parte natural do ser humano é assim. Aquilo que a gente pode observar. Agora, por que existem traumas, né? Essas coisas? Aí já deixa de ser natural para ser cultural. Você tem aí diferentes tipos também de psicologia. Psicologia social, até a psicologia evolutiva, porque ela é descritiva, entra na natural. Os outros não.
tipo assim, por exemplo, essa psicologia que você está falando individual é que uma pessoa nasce. Já a outra psicologia que você está querendo falar é o que a sociedade causa, por isso que passa a ser cultural, não é isso? Claro, porque aqui, o que você vai fazer com a psicologia individual? Você vai descrever o processo biológico da pessoa, né? De um ser humano. O ser humano passa por etapas naturais de crescimento, etc. Então você descreve aqui. Então é uma ciência descritiva. Todas são descritivas. Até quando você busca uma relação de causa e efeito, aqui você está descrevendo, você não está acrescentando nada. O que você procura como ser humano, como cientista, é encontrar, por exemplo, o que faz com que existam processos biológicos. Isso existe na natureza. Você não vai inventar esse processo. O que você vai tentar é explicar a relação de causa e efeito. Agora, você utilizou o raciocínio, descobriu causa e efeito por um processo intuitivo também, mas isso não acrescenta nada como conhecimento. Ou seja, conhecimento para nós porque podemos descrever. Então, todo o nosso esforço aqui no natural é para descrever esses processos. Mas aqui não, aqui a gente precisa entender. Aqui a gente consegue encontrar leis, né, teorias. Aqui toda a explicação sempre vai ser probabilística ou provisória. A medicina, ela é natural ou ela é cultural? Porque ela foi feita natural, seria o quê? Probabilidade poderia ser natural ou não? Tem gente que nasce com probabilidade, depende. Sim, questão de genética. Congênito, sim. É bem complicado colocar. No caso, por exemplo, se um químico pega um elemento e ele consegue criar outro elemento, Criar, sim. Aí já deixa de ser natural. aí ele passa a ser natural. Sim, Acho que a parte biológica da medicina seria natural. Aí a parte biológica. seria Sim. natural. A parte anatômica, né? Os estudos, né? Ahora, procesos de enfermedades, por ejemplo, como esqueci o nome. Que depende. Meu cérebro nessa Tem enfermidade que nasce, tem enfermidade que vem depois. Então, eu acho que a depende. epidemiologia, por exemplo, ele é cultural também, porque depende muito do clima, da localização geográfica. Ou seja, para explicar também o processo de origem de uma doença, não é só a medicina. A gente tem que entender também a geologia, climatologia, muita coisa. A gente precisa entender todos esses processos. Eu acredito que todas as ciências influenciam na medicina. Eu entendi, que todas as Todas as ciências influenciam na medicina. são transversais, né? Interdisciplinares. Bueno, até aqui está tudo certo então, né? Socialización, proceso de socialización, cognitivo, status y rol, movilidad social, em relação à sociologia, eu acho que é só isso. Não. Pobreza. E dessa. Bueno, entonces vamos para el concepto de sociología.
La sociología, ¿qué estudia? Lo primero tenemos que saber qué tipo de ciencia es. Es una ciencia factual, cultural. Porque puede aparecer como pregunta, la sociología, falso o verdadero. La sociología es una ciencia formal, falso. O la sociología es una ciencia factual, natural, también falso. Es natural, o sea, es factual y cultural, para ser verdadero. ¿Tá? Entonces, sociología, ¿qué estudia? Y para estudiar la sociedad. Pero en realidad lo que estudia son relaciones humanas, relaciones interhumanas ou interpersonais. Depende muito do foco que a gente quer dar. Relações interhumanas, interpessoais, pero são relações humanas ou interhumanas. Assim, o produto dessas relações é o que a gente pode estudar. As instituições, por exemplo, os grupos sociais, o status social, como categorizamos as pessoas, etc. Em geral, são relações humanas. Pero tal vez lo que más va a aparecer es el concepto de socialización. Sí o sí aparece. ¿Qué es socialización? Primero es un proceso. O que significa processo? Tem começo, né? Tem etapas. Isso é processo. Começo, etapas. Essas etapas geralmente são são processos permanentes, ou seja, isso funciona para todo, utilizando aqui a psicologia individual. Esse processo de socialização, que são etapas, se vai dando em cada pessoa, de forma, digamos, natural. Bueno, entonces, es un proceso de qué? De aprendizaje. La socialización es un proceso de aprendizaje. ¿Aprender qué cosas? Aprender normas, costumbres, costumes, leis, códigos de convivência, todo lo que se necesita para vivir en una sociedad. Entonces, socialización, proceso de aprendizaje, normas, costumbres, leyes de una sociedad. Ahora, este proceso de socialización va acompañado de un proceso de desarrollo moral y cognitivo. É o que eu tinha explicado também, né? Lembra? Kohlberg, Piaget. Ou não lembram? Não lembram? Bom, então vamos começar aqui. Quando a gente fala que é um processo de aprendizagem, a palavra processo implica etapas. Para uma criança de 2, 3 anos, 4 anos, a primeira infância, você não vai ensinar para essa criança o que são direitos humanos, por exemplo, né? Então ela vai aprender isso mais adiante, quando ela já tem a capacidade de compreender, de raciocinar de forma abstrata. Você começa nessa primeira infância ensinando, né, de outra forma. Então o processo vai de simples a complexo. ¿Por qué eso? Porque el desarrollo también del ser humano es cognitivo, ou seja, existe um processo de desenvolvimento cognitivo que vai de simples a complexo, de acordo à idade das pessoas. Então, nessa primeira infância, vai aprender de um jeito, chega na adolescência que já vai ter a capacidade de pensar de forma abstrata, né? E na idade adulta, ele já vai ter a capacidade de ter uma compreensão mais ampla. Então, esse processo de desenvolvimento cognitivo também é de simples a complexo. E o desenvolvimento moral também. O que é certo ou errado para uma criança? Ela não vai saber assim, fazer uma abstração. Tá? Ela vai entender o que é certo ou errado de acordo a prêmio e castigo, talvez, né? Então, esse é um processo de desenvolvimento moral. Os dois vão de forma paralela. Ou seja, o que é certo ou errado você aprende na medida em que o seu desenvolvimento cognitivo também vai aumentando. Tá? Você não pode ensinar para uma criança o que são direitos humanos. Vai depender do processo cognitivo.
Entonces, el proceso de socialización acá que hablamos, donde aprendemos normas, costumbres, va acompanhado do processo moral e cognitivo. E na verdade é um processo só. A gente faz essa divisão por uma questão didática, mas é um processo único. Os dois vão de forma paralela. Não teria sentido a gente dizer que o seu processo cognitivo vai mais rápido e o moral vai mais lento. Pelo menos assim, de uma forma normal. Mas aí você poderia dizer, e os que são psicopatas? Mas aí já é patologia, já é outra questão que eles têm. São super inteligentes, mas de repente tem um problema de compreensão moral, que é certo ou errado. Pero eso es una patología. Entonces, el proceso de socialización va acompañado moral y cognitivo, de forma paralela. Essa é a palavra aqui que vai aparecer. Paralela. De forma paralela. Lembrem-se disso. É lógico o que a gente está dizendo aqui. Ele não acrescenta nada. A gente não está aprendendo nada aqui, só estamos descrevendo. Bien. Perguntas hasta acá? Status. Acá creo que el concepto no. ¿Qué es estatus social? El estatus é a ubicação, uma Você está posição. falando em relação ao financeiro ou o quê? Não, do ponto de vista da sociologia. A sociologia considera assim, que para existir status social é a posição. Mas por que as pessoas fazem, por exemplo, a classe social temos aqui, né? Classe A, classe Sim, baixa, média, alta. Dependendo aqui de onde você está, você tem um status. Mas por que, por exemplo, aqui, vamos colocar, o médico está aqui e com respeito, por exemplo, todas as profissões são dignas, pero vamos a poner acá, por exemplo, o mecânico. Por que o médico ele tem um status mais alto e o mecânico tem um status mais baixo? Então, aí Pelo temos conhecimento. que entender o conceito de status. Para que seja status social, não é só você colocar numa situação mais alta ou baixa. Lembram qual era o critério? Esse reconhecimento. É o reconhecimento social. Ou seja, para a sociedade, o médico ele vai aportar mais para a sociedade com relação ao mecânico. Ou seja, a atividade que o médico tem mais importante socialmente. socialmente é mais importante porque ele vai acrescentar mais. Ou seja, ele vai aportar mais. Ok? Portanto, se é mais importante porque tem mais responsabilidade. Quanto mais responsabilidade, mais privilégios também, né? Então, por isso, o reconhecimento social é o critério que utilizamos para estabelecer o status de uma pessoa. E não tem muito a ver com a questão financeira. Porque aqui você pode colocar, se é só pelo financeiro, você coloca um traficante, Pablo Escobar. Ele estaria aqui, né? Tem muito dinheiro. Teve. Mas ele não é um status social, porque a sociedade não reconhece que ser traficante seja uma atividade. Quando há uma inversão de valores, sim. Aí É bem sim. perante a sociedade como um todo. Então, o critério principal é reconhecimento social. É por isso que o clero fica no topo, né? Porque, por exemplo, um rei tem muito mais reconhecimento social do que um médico. Só isso. Na monarquia. Monarquia. Porque eu acho que é o hereditário também. É complicado porque você tocou num tema bem complexo. Mas o rei foi Deus, né? Deus que você É complicado. Você foi falar porque se trata de uma coisa hereditária, né? Não tem muito amor. Claro, porque no antigo regime era assim. O rei era posto por Deus. Ele era representante de Deus. No antigo regime era assim. Até mais ou menos a Revolução Francesa. Depois tudo mudou. Até no nosso Deus mesmo, de cristão. Por exemplo, o faraó na sociedade antiga, ele
Ele era o então, próprio Deus. era como se fosse um antropocentrismo, mas o teocentrismo só que nele mesmo, né? Sim. Tem alguns reis que não, para mim, assim, não acrescentam nada, né? Atualmente, olha, a Espanha, por exemplo, está bem complicada. Mas tem outros que são superpotências, como Noruega, Finlândia, Dinamarca, que não são democráticos, mas estão super desenvolvidos. Então é bem complicado isso. Então, status é reconhecimento. Rol, papel. O papel que eu cumpro na sociedade. Posso ter vários papéis. Posso ser professor, posso ser diretor, médico. Uma só pessoa pode ter vários papéis. Aqui não há problema. Isso aqui sim temos que entender bem. Mobilidade social. O que é mobilidade social? Ir de uma classe para outra. Um famoso hoje em dia está mais fácil, tecnicamente, por exemplo, os famosos, doenças digital, essas coisas assim. Exato. Existe mobilidade social numa classe social porque você tem a possibilidade de subir de classe sem impedimentos. Não há empecilhos, impedimentos para você ir. Você nasceu pobre e passar para a classe média, por exemplo. Não há impedimentos jurídicos, sociais. Não é como na Índia. Na Índia, cada casta é fechada. Aí não existe mobilidade Até o social. fim da vida não tem como. Não tem. É que na verdade na Índia Lá é bem foi fechado. abolido, porém pela cultura, né? A Hoje em cultura dia é totalmente determinante. assim, não tem, mas na teoria eles não tem mais o sistema de caste, mas Sim. pela cultura do país continua tendo. Se a gente for assim, numa região da Índia, que é totalmente ocidentalizada, aí tranquilo, mas existem lugares onde o sistema de casta, por exemplo, e algumas tribos africanas também. Pero la movilidad social es ir de una clase a otra, que pode ser vertical, que é de cima para baixo, de baixo para cima, ou de cima para baixo. Assim. Nasceu pobre e ficou rico. Ou você é rico e ficou pobre. Essa seria. Ou pode ser também horizontal. Não mudou nada, você permaneceu numa classe, mas o que mudou é a atividade, por exemplo, social. O mais importante é que devemos saber da mobilidade e para que serve a mobilidade social. Isso é o mais importante. Para que serve isso? Professor, no caso dessa vertical, seria, por exemplo, uma pessoa de classe média, mas, tipo assim, trabalha numa empresa e agora só mudou o cargo, mas vai continuar Sim. na classe média. Tá, vamos detalhar um pouco mais para poder entender, né? Que é interessante. A classe social é assim, né? Temos classe baixa, média e alta. Cada classe também tem subdivisões. Nós temos classe baixa, classe baixa média e classe baixa alta. E aqui é a mesma coisa, classe média baixa, classe média média e classe média alta. Tá? A mobilidade social a gente não percebe muito aqui na classe baixa, mas mais percebemos na classe média. Por exemplo, a pessoa que saiu da classe média baixa e passou para a classe média alta. Uma incorporação de patrimônio importante, né? Não necessariamente é rico, mas tem um patrimônio importante, um aumento de patrimônio que dá para a gente identificar que realmente houve aqui uma mobilidade social. Mas também existem pessoas que nasceram numa situação de pobreza e por alguma razão puderam passar a ser da classe média. Foram escalando. Mas aí, o que eu estava tentando falar, Sim. é essa questão do movimento vertical. Porque ele vai A vertical é permanecer aqui. na classe dele. Sim, dentro da mesma classe. Mesmo ele melhorando a situação financeira dele. Ele pode melhorar um pouco, ele pode cair inclusive aqui, perder um pouco, desceu da classe média alta para a classe média média, mas permaneceu na classe média. Esse vertical não é só você ficar pobre e ir para rico, e vice-versa. Pode ser de cima para baixo também. Então a mobilidade social horizontal é aqui, né? É o que nós percebemos aqui. Pode haver mudanças positivas ou negativas, mas permanece sempre na classe média. Geralmente
todas as pessoas da classe média realmente têm essa mudança, né? Às vezes incrementa um pouco mais o patrimônio, perde algumas coisas. Mas se chegar na classe média alta, consegue para... Ah, sim, aí consegue. Pode passar para alta. Aqui nós encontramos os milionários, os industriais, etc. Aqui, por exemplo, sei lá, a pessoa tem uma renda interessante, mas aí passa por dificuldades, teve que vender, sei lá, uma casa, um terreno, mas não ficou pobre, permaneceu aqui. Pode haver essas variações. Acá, quando hablamos de clase alta, hablamos de los, realmente las personas que tienen dueños de grandes corporaciones. Político também? Teoricamente sim. Mas o que acontece assim? Para a gente entender, utilizando, para explicar de forma simples. Nem todos os políticos têm poder. Quem que tem o poder num país? Geralmente são as pessoas que realmente têm muito dinheiro. Eles não têm o cargo de presidente, deputado, mas eles financiam, tá? Por interesse. Então, se eu sou um grande empresário pecuarista do Paraguai e vai haver uma eleição, mas eu não gosto desse candidato, eu não apoio, então ele nunca vai ser presidente. Então, para ser presidente, eu tenho que ter o apoio das pessoas que realmente comandam o país, né? É assim que funciona. Então, quem tem realmente o poder, falando assim, são os que realmente têm dinheiro. São grandes empresários, banqueiros, donos de corporações, pessoas que têm interesse. Em algum lado. De alguma forma. O que quer dizer? Esqueci. E a vertical de cima para baixo é quando você perdeu o seu patrimônio, desceu, né, de classe. Fez um mau investimento e perdeu. Como empresário, não quer ganhar. Sim. Bom. Bom, pelo conhecimento que eu tenho, por exemplo, no Brasil, quem são os que comandam lá? Né? São grandes empresários, nem todos são brasileiros. Tem muitas empresas islâmicas, né? Algumas chinesas, que para eles a política não é tanto faz se é de direita ou esquerda, tem interesse só econômico. Aqui no Paraguai também é assim. Né? Os que têm dinheiro, não importa se o governante é de direita ou esquerda. Mas agora, se eu preciso de alguma coisa, eu ligo para o presidente e ele vai atender o meu pedido. Não importa se né? É assim como pensa isso. Vai mais beneficiar quem vai e apoia. Totalmente, essa é a realidade. Temos aí tempo. Tá. Então, para que serve a mobilidade? Essa é uma pergunta que vai aparecer. Sirve para medir, o sea, se a sociedade tem ou não tem igualdade de oportunidades. Serve para isso. Então, a igualdade de oportunidades. Se eu consigo observar que numa sociedade existe muita mobilidade social positiva de baixo para cima, o que indica isso? Que nessa sociedade existe igualdade de oportunidades. Não há impedimento social, jurídico, nem outro tipo de impedimento para que a pessoa possa crescer, né? Passar de uma classe para outra. Então seria a igualdade de oportunidade do que mide a mobilidade social. É uma pergunta que aparece. Com relação à pobreza, esse é o conceito de pobreza. Qual que é o conceito de pobreza? Falta de elementos básicos. Falta de elementos básicos. O problema está aqui. O que nós consideramos como elemento básico? Educação, moradia, Saúde, Investimento adequado. Segurança, acesso à internet, luz, água.
acesso à cultura. Saúde. Tudo que o direito humano promove. Sim. Ou vamos ver, né? E a liberdade, não é. Aí já é mais complicado. Pra mim, Não, nós temos. Eu discordo, nós temos toda a liberdade do mundo para fazer aquilo que a gente quiser. Só que a gente tem que aguentar as consequências do que a gente falou, do que a gente fez, tudo. Aí, no fundo, você não vai ter liberdade. Tem, eu tenho. Se eu quiser, professor, você é muito legal, mas lá. Mas o que é liberdade? Ela tá errado. O que significa liberdade? Você Vocês nunca pensaram. O melhor horário para pensar é de madrugada, tipo 3 horas da manhã. Começar a pensar. Muitas das coisas que a gente acha que não é assim. a Por partir do exemplo. momento que perde o limite do outro, Sim, também. Mas assim, o que seria liberdade? O que é ter liberdade? A gente poderia pensar assim, liberdade é você fazer o que você bem entender. Fazer aquilo que você quer. Né? Mas isso na verdade não é liberdade. Porque se você faz o que você quer, né? Você faz as suas vontades, você não é livre, você é escravo de você mesmo, das suas vontades, dos seus desejos. Então a liberdade muitas vezes é você ter a possibilidade de renunciar, de não fazer aquilo que você pode fazer. Eu acho que é o domínio próprio. Domínio, sim. A liberdade implica isso. Você tem o domínio próprio do seu profissional. É bem complicado isso. É igual a verdade também, mas o que é a verdade? Claro, É verdade relativo, eu acho. Depende do ponto de vista de cada um. Professor, a gente tem a liberdade de procurar isso. Se eu não for criado Complica bastante. Não. e olha lá, que às vezes eles nem liberam. Na realidade, não tem total liberdade. E na Coreia que não entra mais. E ainda dependendo Então aqui, elementos básicos é discutível. Por que é discutível? Aqui está dando aqui. Então aqui, só o conceito, né? Falta de elementos básicos. Agora, o problema dos elementos básicos é para discutir. Por exemplo, quando a gente fala de políticas sociais, entra nessa questão. O que é mais importante para uma população? Saúde. Eu acho que Saúde. Mas que tipo de saúde também, né? Que tipo de saúde? Porque o nosso sistema de saúde, como está desenhado? Está desenhado para você combater, para você intervir, mas não para você fazer uma prevenção. Então, é uma medicina muito, como você disse aqui, não é preventiva. é que não é Só de combate a doenças. E são doenças que nem deveriam existir. São doenças, entre aspas, banais. Quais são as doenças que mais se atendem nos hospitais? Quais são? Pressão, diabetes, problemas cardíacos. Né? E esses problemas não deveriam existir. Né? Se a pessoa tivesse assim, hábitos saudáveis, né? Conduta não autodestrutiva, a pessoa ela mesma cuida da sua saúde. Então a gente tem um sistema de saúde que é ineficiente por causa disso. Teríamos que combater mais, né? Ou seja, combater a doença é combater na prevenção. Né? A prevenção é que falta. Então você colapsa o sistema de saúde por causa disso. Qual o sistema de saúde implementado no Paraguai? A mesma coisa aqui no Brasil. Né? É tipo o SUS. Mas nós não temos assim um SUS. Tem o hospital público, que é para todos. Mas também o único que tem toda a capacidade é o IPS. Só que o IPS Não, porque assim, o sistema do Brasil, ele é involucrado no SUS, no sistema de saúde. Claro. Então, por exemplo, a questão da prevenção, ela acontece, mas aí vai depender de cada localidade, né? Claro. Vai de cada governante.
Na teoria deveria ter, porque precisa saber Não. cada saúde. No papel nós temos tudo assim, tá perfeito. O problema é na prática. Mas no caso do Paraguai, eles não fazem a saúde. Sim, a saúde pública, existe a saúde preventiva, porque nós temos essa unidade de saúde de atenção familiar nos bairros, que funciona como posto de saúde. Para as comunidades indígenas existem também atendimento, uma clínica móvel para atendimento. Algumas coisas funcionam, mas assim, no geral o sistema muitas vezes colapsa por causa disso. Pela quantidade de pessoas, pouco Então você utiliza, e o recurso que é utilizado na saúde é pouco. Mas assim, tudo que é utilizado é mais para combater essas doenças que não deveriam existir. Essa que é a minha questão. Nós deveríamos insistir mais na prevenção. Ter pessoas mais saudáveis. É complicado no Brasil, mas eu tenho certeza que no Brasil são brasileiros, com mapa assim. Para eles é diversão se autodestruir, porque é autocultural e danifica a empresa. Vocês sabem quantas 24 horas tem aqui na Pedro Copa? Assim, para vender bebidas. Em cada esquina você encontra. Vocês já viram alguma livraria? Eu acho que eu nunca vi uma livraria aqui. Agora você vai para Buenos Aires, em cada esquina você encontra uma livraria. Diferente, é. Não dá nem para comparar. Bueno, entonces, crecimiento y desarrollo, la diferencia. ¿Qué es crecimiento y qué es desenvolvimiento? Desarrollo es desenvolvimiento. Crecimiento econômico, o país está ganhando pelas exportações, está entrando dinheiro. E o desenvolvimento é o que o país está fazendo com esse dinheiro, está investindo, é investimento social. O crescimento é quantitativo e o desenvolvimento é quanti e qualitativo. É os dois, né? É os dois. Desenvolvimento é quantitativo, porque precisa de money, e o qualitativo é investir nas pessoas, saúde, educação, etc. Construir uma ponte, um rio para unir duas localidades é desenvolvimento social, também investir. Você constrói asfaltos, melhora os caminhos, também é desenvolvimento. Bueno, até aqui alguma pergunta? Los conceptos para terminar, de categoría y conglomerado. Categoría social es un concepto abstracto. Um conceito abstrato, está na mente do observador. Como nós categorizamos? De diversas formas: profissões, faixas etárias, situação social, classe social, todos são categorias. Por exemplo, a gente fala assim, médicos, uma categoria social. Enfermeiros, todas as profissões são categorias sociais. Então existem várias maneiras de você categorizar. Você pega só a categoria de médicos, aí você divide novamente categorias por sexo, né? Médicos homens, médicos mulheres. Ou pode categorizar os médicos homens por faixa etária. Os médicos até 30 anos, médicos mais de 30 anos. Várias formas de categoria social. Pero para que sirve isso? É o mais importante, o que vai aparecer na prova. Sirve para hacer previsões. Se nós temos hoje uma quantidade X de médicos, então daqui a 20 anos vamos precisar de mais médicos, por exemplo. Então você tem que fazer essa previsão. Tá? Então, por exemplo, o país ele vai abrir mais vagas nas universidades para medicina, por exemplo. Sirve para isso. Las categorias sociales también podemos entender dentro de la medicina como las patologías, ¿verdad? Personas que sufren cierto tipo de enfermedad. Los que sufren, por ejemplo, Alzheimer, nos sirve para hacer previsión.
Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Y conglomerado social, tenemos que saber las características. Para que seja conglomerado, o que é preciso? Que as pessoas estejam em um lugar, fisicamente. Isso é o primeiro lugar. O contato social é limitado, quase não existe contato social. Compartilham um território comum. São características do conglomerado social. E aí, temos que diferenciar turba, auditório, multitud, conglomerado presidencial, etc. Tinha outro conglomerado que você falou hoje. Tem o que nós chamamos de conglomerado residencial de trânsito, É esse mesmo. mas isso não aparece. Você viaja com um avião, é um conglomerado. O navio. Sim, avião, navio, trem, ônibus, mas é conglomerado residencial de trânsito. Só no tempo que você demora para chegar. Às vezes é um pouco mais complexo falar disso, porque, por exemplo, você está viajando no navio. O navio, você saiu do Brasil. O navio é, sei lá, ele é da Suécia, tem bandeira sueca. Mas aí você tem uma grávida que teve um parto lá. Ele vai ser brasileiro ou vai ser sueco? É mais complicado. Se, por exemplo, uma pessoa. Ele vai ser sueco. A mulher vai viajar para os Estados Unidos, vem de um trabalho de parto lá, beleza. No Aí avião? teve um filho, não, vamos supor, num hospital nos Estados Unidos, vamos supor. E aí ela teve um filho lá, ele vai ser americano ou ele vai ser brasileiro? Nos Estados Unidos é o Rio Sole, americano. Americano? Sim. Por mais que, tipo, ela, por exemplo, só foi de viagem lá e aí teve filho e aconteceu de parir lá. Tem gente que faz isso, vai pra lá, condicionalmente ser americano, de brincadeira. E é caro. Mas ele vai ser brasileiro também. 70 Ele pode ser reais. brasileiro, tem Reconhecimento, paga. Só pra ir de lá. Muito caro. Ela foi só nascer na escola. A mãe dela foi só dela. Mas esse não é Na parte de categoria, precisa saber gênero, heterogêneo. Não, o grupo social não aparece. Só até categoria. O grupo primário é solidário.